Vale. Boa tarde, meus amigos tricolores aí, flamenguistas, botafoguenses também, vascaínos que assistem o canal. Gostaria de estar falando hoje aí que é um empate com o Bahia de 3-3 Fluminense. Falar também da vitória sobre 2-1 no América de Cali na Sul-Americana e a vitória 2-1 em cima do Fortaleza ontem, sábado. Fluminense Fortaleza, Campeonato Brasileiro. Então, o jogo com o Bahia, 3-3 o jogo foi fora, foi lá na Fonte Nova. O time do Bahia ele tem um bom time, na minha concepção, do meio de campo para frente. A zaga não inspira muita confiança, mas, quer dizer, o Bahia foi um jogo de trocação. O Fluminense jogou bem, mas o Bahia também jogou bem, quer dizer, vários momentos o Fluminense poderia ter feito gol, como o Bahia também poderia ter feito gol. Então, na minha concepção, o empate foi o mais justo, apesar de que o Bahia empatou no final do jogo. Então, aí fica aquela sensação de derrota. Mas se fosse o inverso, ou se você perguntasse a algum tricolor agora, falasse, pô, Bahia e Fluminense na Fonte Nova, 3-3 tá bom para você? Pô, antes de saber o resultado, antes de saber como é que seria o jogo, todo mundo ia cravar que sim, o Fluminense estava todo desconfigurado, o Renato cheio de problema para poder escalar o time, na defesa, né, também. Aí, quer dizer, eu acho que o Fluminense ia querer, 3-3 tá bom. Mas conforme foi o jogo, o Fluminense levou 1-0, virou para 2-1, o Bahia empatou, o Fluminense colocou 3-2, quer dizer, a vitória do Fluminense estava pouco tempo. Se o Fluminense tivesse um pouquinho mais de atenção, teria tido essa vitória. Porém, foi mérito do Bahia também, né? Às vezes a gente fica falando assim, tinha que fazer assim, fazer assado. Mas o futebol, ele é assim, ele não tem como você prever as coisas e faz isso que vai dar certo. Pode ser que sim, pode ser que não. E deixou escapar uma vitória, porém, igual eu falei, mérito do Bahia também. O rapaz foi lá, chutou, eles atacaram uma sobra de bola, o cara chutou, teve a felicidade da bola e no gol do Fluminense e 3-3, foi o mais justo, né, em termos de quando a gente começa a querer comparar a justiça no futebol, então acho que o 3-3 foi o mais justo. No jogo contra o América de Cali, o Fluminense meio que dominou o jogo na minha concepção, meio de campo muito bem, o ataque também funcionando, quer dizer, o time oferecendo perigo para o América de Cali. O América de Cali tinha jogadas aéreas na defesa do Fluminense e no final do jogo, mais aquela cochilada também que o Fluminense deu e levou um golzinho. Estava 2-0 o Fluminense, poderia ter feito mais, só que 2-0 já estava de bom tamanho. Porém, teve a vitória. O único time que teve vitória na Sul-Americana fora de casa foi o Fluminense. Todos os outros times, o mandante prevaleceu, o mandante levou a vitória. O Fluminense ganhou fora. Vamos esperar que terça-feira agora ele consiga se classificar, né? Tem essa vantagem do empate aí, mas não pode sentar no resultado. A gente vê muitos acontecimentos no futebol, quando o clube praticamente está classificado e depois ele vai lá e sofre o revés. Quer dizer, o Fluminense vai ter que ter atenção nesse jogo aí contra o América de Cali terça-feira. A gente vai estar torcendo. E o jogo de ontem, Fluminense e Fortaleza. Rapaz, eu vi alguns comentários, algumas pessoas falando, tricolores ou não. Para mim foi um jogo meio morno até determinado momento. O Fluminense controlou um pouco o jogo, também desconfigurado, teve que botar o menino da Sub-20 lá, jogar no time principal, o que eu acho muito bom, como eu já comentei aqui. Você tem um garoto da base, ele frequentando os profissionais, igual eu comentei, no mínimo ele está treinando lá com o Thiago Silva. Já pensou? Você chega para o Thiago Silva, se eu sou aquele garoto lá, eu pergunto, Thiago Silva, me dá umas explicações, o que é que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer. Porque o cara tem a experiência, o apelido já não é à toa, monstro, né? O cara na defesa sabe muito e sabe muito de futebol também. Então, quer dizer, isso aí vai enriquecer o garoto lá, né? Umas orientações do Thiago Silva. E, quer dizer, o garoto saiu bem na Fonte Nova, saiu bem ontem também contra o Fortaleza. O Fluminense levou um golzinho lá no final, um contra-ataque rápido lá, que no meio de campo, 3 caras e um cara só do Fortaleza disputando a bola, o cara conseguiu sair com a bola, e deu um excelente passe pro ponta dele lá do Fortaleza. O cara levou para a área e cruzou para o lado, deu um passe para o lado. E o atacante lá sem goleiro só empurrou para a rede lá e fez o gol, né? 2-1. Mas o Fluminense conseguiu segurar aquele ímpeto final ali do Fortaleza e levou a vitória, 2-1. Agora, muita gente reclamando. Pô, as pessoas reclamam do Renato, reclamam disso, daquilo. Eu sei, todos os torcedores têm direito a fazer isso. Só que a campanha que o Fluminense está fazendo não é uma campanha ruim. Ele está de frente de 3 campeonatos aí, com boas probabilidades nas 2 Copas, né, que é a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. E no Brasileiro ele tem que fazer isso, tem que ir somando pontos. Empatou no último jogo já ganhou de 2-1. Quer dizer, o próximo jogo ele vai encarar agora
deve ser fora o jogo. Então um empatezinho, uma vitória do Fluminense já soma mais pontos. Então ele tem que fazer isso, vai somando pontos, porque aquele negócio, né? Igual como o Fluminense passou dos 45, ele falou, tá pensando pequeno. Não, ele está de frente em 3 campeonatos. Então o brasileiro tem que passar dos 45 ali, que é a média que todo mundo diz sobre o rebaixamento, para não ficar naquele sufoco de rebaixamento como alguns clubes ficam no final de temporada, como nós já vimos várias vezes acontecer, infelizmente, mas por isso tem que ir somando pontos. Vai somando pontos e depois lá na frente ver o que dá para fazer, se dá para apertar mais, chegar mais junto. E as Copas vão acontecendo também, quer dizer, ele vai sabendo o que ele tem que fazer para obter as situações melhores futuramente. Tem as estreias também que eu pensei que fosse acontecer ontem, mas não foi nem relacionado lá, que é o De Santos, né? Ele não foi para o jogo. Mesma coisa também com o argentino, que eu pensei que ele jogou contra o Bahia, mas no final do jogo, né? E ontem ele não entrou. Como o Renato falou, esses jogadores vêm de fora, estão acostumados a um outro tipo de campeonato, jogos mais espaçados, quer dizer, treinamentos diferentes como é feito no Fluminense. E eu vi a coletiva do Renato, ele não está errado quando ele falou sobre não expor o jogador. Chegar o jogador, tá pronto, bota para jogar e acabou. Não é bem assim, porque a torcida é implacável. A torcida, infelizmente, não são todos, mas é muito emocional. Ganhou é meio maravilha. Tá, e mesmo ganhando, igual ganhou antes 2-1, tem gente reclamando. Que tinha que jogar melhor, jogar um futebol melhor. Quer dizer, todo mundo quer ganhar jogando bem, dando espetáculo. E não é assim. Você pode ver o Flamengo que está jogando. Pô, contra lá o Mirassol, foi 1-0 lá, 2-1 contra o Mirassol, e o Flamengo passou sufoco, porque não foi fácil o jogo com o Mirassol, não. Então não vai ter jogo fácil. O negócio é ir pontuando. Para você chegar lá na frente, você tem que ir pontuando. Hoje em dia no futebol não tem ninguém mais bobo, não. Então você tem que fazer o seu, e quando mesmo que você não esteja bem, você vai lá e pontua, você vai lá e faz as pontuações que tem que fazer. Como teve jogos, né? A gente fez contra o Palmeiras, jogou relativamente melhor que o Palmeiras e levou o gol lá e perdeu o jogo. Então quer dizer, não adianta você querer só jogar bem e ganhar. O ideal seria jogar bem e ganhar, mas como você vê um campeonato que é longa duração, tiro longo, não é dar tudo de si agora e lá na frente não ter pernas. Mas o Fluminense acho que está jogando certo, o Renato está fazendo certo nisso aí, em colocar os jogadores aos poucos. Botou lá o argentino lá no final, lá, o Lúcio Acosta, lá no final lá do jogo contra o Bahia. Desse jogo já não colocou, e nisso o cara vai aprendendo a maneira de treinamento, que no Brasil com certeza deve ser diferente lá de fora, que lá de fora o campeonato está mais espaçado. Aqui é recuperação de jogador, não é muita coisa de botar um treino forte, intenso durante a semana, que eu creio, né? E tem os lesionados também que estão voltando aos poucos, fazendo essa transição aí. Então isso aí tem tudo para o Renato ter mais peças para poder mexer. Então o time todo desconfigurado do jeito que está. O Fluminense está conseguindo fazer ainda alguns bons jogos, está conseguindo pontuar. Isso que é interessante, para quando tiver com todo mundo ali, o Renato ver a melhor maneira de colocar os jogadores em campo e dar conta do recado, né? Como estava acontecendo também, estou gostando de ver a atuação dos atacantes do Fluminense. O Cano entra, faz gol, o Everaldo entra, dá passe para gol, ele faz o pivô, faz gol também. O Canóbio está sendo uma grata surpresa. Tem muita gente falando que ele só corria, não fazia gol, e agora a gente está vendo o Canóbio fazendo gol. Tem o Serna, está sendo, para mim, um dos principais jogadores do Fluminense atualmente. Ele que está furando aquelas linhas de defesa adversária, fazendo cruzamento, passe para os gols. Quase todos os gols aí está saindo é passe do Serna. E quase que ele está indo lá para a Colômbia, lá, preço de banana, né? O Fluminense quase que desfaz dele ainda bem que segurou. E não é um jogador maravilhoso não, mas ele é voluntarioso, ele faz jogadas, ele tenta. Eu gosto de jogador assim, que tenta. Agora, quando o cara nem tenta, fica só naquela coisa de tocar a bola para trás, eu não acho legal não. O Serna às vezes erra, faz uma coisa precipitada, porém, alguns lances ele dá resultado para o time, como ele tem feito agora. Vários passos de gol, Everaldo, 2 gols, passe de quem? Agora Canóbio também fez gol, passe de quem? Cano fez gol, passe de quem? Quer dizer, ele está sendo um jogador principal do Fluminense aí. Também gostei de ver, foi o Ganso. Ganso jogou, para mim, ontem jogou bem o Ganso, jogou todo, o normal dele, para mim ele é um cracaço de bola. A torcida não pode ficar dando carrinho, fazendo isso, fazendo aquilo, mas a bola no pé dele você vê que é diferenciada. O Rafael, o Xavier cola perto dele ali
ele pega na bola, toca, dá um passe para ele, toca para o Canóbio, aquela direita ele vai funcionando e ele vai fazendo aquela ligação com o ataque ali que ele sabe fazer muito bem. Eu torço por ele, espero que o Fluminense, espero que ele desenvolva mais ainda o futebol que ele já tem, né, que é um cracaço lá, consiga colocar em prática aí, que a torcida não fique pegando no pé, como tem pegado no pé. O Lima, rapaz, é a mesma coisa eu falo. Quando você contrata um jogador e o jogador não joga nada e ganha milhões, exemplo, o jogador não assina, ele não pega lá, ó, vou assinar o contrato, só o Fluminense vai ter que pagar não. Alguém contrata esse cara. É a mesma coisa o Lima. Eu não acho legal, eu jamais vou no Maracanã vaiar um jogador no início de partida, durante a partida, o que for, a não ser que ele esteja de brincadeira, de gozação lá, esteja nitidamente zombando do Fluminense ou fazendo uma coisa assim, ou cheio de marra. O Lima não, o Lima sempre carregou o piano ali, é um cara que corre, joga, sempre está à disposição do técnico lá, dificilmente se lesiona. É um cara que de elenco, de grupo, tanto que todos os técnicos que passam ali sempre colocam o Lima para jogar. Será por quê? Você sabe melhor do que o técnico que está no dia a dia lá, o cara tem preferência. Não, ele tem confiança, que o Lima é um jogador muito regular. Querendo ou não querendo, ele está sempre ali, um jogador bastante regular, um jogador bom de grupo. Eu gosto do Lima. Aí não achei legal a torcida ficar vaiando o jogador. Indiretamente eu queria vaiar o Renato, porque o Renato não está colocando A, B, C ou D. Igual eu também comento, o Lescano, por que o Renato não coloca? Ele já deu a explicação depois do Fla-Flu. O próprio Lavega também, por que ele não coloca? Ele disse que os caras não estão no nível dos outros jogadores que estão lá. Que ele está treinando pessoalmente com esses jogadores, está lá dando instruções e tudo, e vai colocá-lo aos poucos. Então a gente tem que aguardar, né? Se contratou o Renato, quando contratou todo mundo, meu maravilha, agora já não presta porque não tá ganhando o jogo, mas não está jogando bonito, não está massacrando o adversário. Acho que não passa muito por aí não. Eu acho que você tem que ver o trabalho como um todo. Eu sei que as declarações dele às vezes não são legais, toda hora, não, que nós jogamos a Copa do Mundo, não, que nós jogamos a Copa do Mundo, que a gente está cansado e não sei o quê. Ele está mesclando bem o time ali. Essas declarações também não gosto, mas é ser humano. O cara está ali, ele tem que falar alguma coisa, ele vai e fala, e sempre diz naquela situação ali. Então eu não me preocupo com isso, tem que ver o trabalho. Eu acho que você tem que focar no trabalho. O que o cara está fazendo? Está gerando bons frutos? Então tá beleza. Tá ganhando? Tá ganhando. O time tá mil maravilha? Não, mas também não tá aquele time lá embaixo. Entendeu? Aquele time desesperado aí, como a gente vê alguns clubes que estão desesperados aí. O próprio Fortaleza que tem um bom time, mas não está conseguindo desenvolver legal o futebol. E está na situação meio crítica lá na zona de rebaixamento, lá lutando com o Vasco, com todo mundo lá embaixo, para sair dessa zona que a gente sabe que não é um local legal, que o trabalho, o próprio jogador fica inseguro em fazer jogadas, em fazer isso, fazer aquilo. Mas quando começa a ganhar, você vê os jogadores sendo mais soltos, menos pressão, né? Porque a pressão sempre existe, jogar num grande clube. Mas aí, estando lá embaixo na tabela, a pressão é bem maior. Então, gostei de ver do Fluminense na vitória contra o Fortaleza ontem, igual, o Fortaleza tem um bom time. Então, o futebol não é fácil hoje em dia. Eu fiquei até olhando o jogo ontem, né, assistindo o jogo, eu me remeti tempos lá atrás, quando os jogos no Maracanã, o campo era bem maior do que é agora, quer dizer, era mais espaço, não adianta ficar naquela correria toda, que não ia dar, mas hoje em dia você vê o campo como que é, tapete, a bola boa, o campo é bom, o condicionamento físico dos jogadores, tudo lá em cima. O nível de jogo é muito mais rápido. Você vê que antigamente era um jogo mais cadenciado, um jogo muito craque de bola, mas era um jogo mais cadenciado, não tinha aquela correria como é feito agora. Então o futebol é muito dinâmico, está muito rápido. Você vê o campo reduziu, com isso a velocidade aumenta. E o condicionamento físico dos jogadores também estão bem acima. Você vê a tecnologia hoje em dia, o cara pode mapear o cara e saber se ele pode ter uma lesão ou não. Aí quando vai ter essa lesão, tira o cara, dá um descanso pro cara, como é feito em algumas escalações aí, o cara não é colocado justamente para evitar uma lesão, coisa que antigamente não tinha. A própria preparação física era diferente de antigamente, o material esportivo era diferente, a bola, o gramado era cheio de buraco, você vê vários campos enormes, a dimensão dele, os campos cheios de ondulação, cheios de buraco. Quer dizer, para quem é tecnicamente melhor, era mais difícil. Até as próprias lesões também eram mais fáceis de ocorrer. E até a própria violência no jogo. Os zagueiros antigamente chegavam rasgando. Não ia nem em bola, já para intimidar o adversário, para o adversário não partir para cima. Quem se lembra do Júnior Baiano? Quem partia para cima do Júnior Baiano? Só o Edmundo lá que partia para cima. O resto,
fugia do Júnior Baiano, porque o cara chegava batendo. Aqueles carrinhos do Moser lá também, tinha o próprio Vica. Eu assisti um Fla-Flu uma vez, o Bebeto estava logo recém-chegado no Flamengo, era um moleque ainda, o Bebeto. O Bebeto pegou na bola, a primeira bola que ele pegou, o Vica veio por trás dele, uma banda no Bebeto, o Bebeto subiu, caiu, o juiz foi, só gritou lá com o Vica e tal, nem amarelo deu. E aquele foi o recado. Quando o Bebeto pegava na bola, o Vica vinha para cima, ele tocava logo a bola. Sabia que se não tocasse o cara ia pegar ele. Até eu vejo hoje em dia vários jogadores jovens iniciando na carreira de futebol. Você viu lá no Barcelona, lá, o garoto lá com 17 anos, estourando lá, agora está fez 18, se eu não me engano, Lamine Yamal. Pô, hoje em dia, antigamente colocar um garoto de 17 anos, o cara ia bater no cara, ia jogar lá fora e acabou. Hoje em dia não, o futebol é bem mais vigiado, então as maldades elas existem, mas são bem mais vigiadas do que eram antigamente. Antigamente os caras batiam mesmo, tinha o tal de xerifão na zaga, que o cara não vinha em bola não, vinha no cara, para dar no meio. Então se você botasse um moleque muito novo, o cara ia quebrar o moleque e pronto, e os moleques ficavam com medo. Hoje em dia não, o cara pode entrar para jogar, que a bola é boa, o campo é bom, o condicionamento físico dele é bom, ele consegue suportar e fazer certas jogadas, vai ter o contato físico forte, intenso, porém não é desleal como era antigamente. Um carrinho, aquelas coisas que os caras faziam, aquelas tesouras que eram dadas no jogo, que era crucial, você ficava olhando assim e falava, caraca, quer dizer, intimidava muitos atacantes mesmo. Mas eu estou vendo aí o Fluminense, estou torcendo, né? Estou querendo alguns jogos no Maracanã para assistir lá também ao vivo, pessoalmente, para poder dar a minha opinião melhor em relação a alguns jogadores que o Fluminense vai estrear, que é o Moreno e o Lúcio Acosta também, que eu estou querendo ver esses caras jogando, como que é o nível de futebol deles. Porque uma coisa é você ver pela televisão, outra coisa é você assistir esses jogos ao vivo. Igual o exemplo, eu fui na Rua Bariri uma vez, Fluminense e Olaria. Foi em 95, se eu não estou enganado. Aí o Fluminense jogava no Fluminense lá, era um zagueiro que era da seleção brasileira. Agora esqueci o nome do cara. Ricardo Rocha. Rapaz, o goleiro do time do Olaria deu um chute na bola para frente, a bola veio alta pra caramba. Quando a bola veio, o cara ele dominou no peito, botou a bola no chão, fiquei olhando e falei, caraca, o cara, muita técnica. Zagueiro. Aí eu fiquei, caramba, hoje em dia o cara mete a cabeça na bola para frente, bola, às vezes o cara tá sozinho, não quer dominar a bola, o receio do jogador adversário chegar em cima, ele já joga logo a bola para frente, cabeceia para frente. E antigamente você via muitos caras clássicos assim, o próprio Aldair também era um cara muito clássico, vários bons jogadores na defesa ali. Pô, um que jogou no São Paulo, jogou no Fluminense também, agora esqueci o nome dele, um zagueiro lá, jogou na seleção brasileira, jogava muito. Se ele fosse bater, o cara passava por ele, mas ele vinha na bola, sempre tomando a bola, cracaço de bola na zaga. Fico devendo esse nome para vocês, veio a fisionomia na minha mente, mas o nome eu acabei deixando passar. Jogou no Fluminense, jogou no São Paulo, jogou, se não me engano, se jogou no Flamengo também. Cara, muito bom de bola. Tá bom, galera? Vamos esperar o próximo jogo do Fluminense aí pra gente tomar que o Fluminense vença, né? Tem que a terça-feira agora contra o América de Cali, às 21h30 no Maracanã. Então espero que o Fluminense consiga confirmar essa classificação que está bem encaminhada, né? Para a gente ver a próxima etapa que ele vai pegar na Sul-Americana, caso passe pela América de Cali. Futebol é uma caixinha de surpresa, mas espero que o Fluminense consiga isso tudo aí. Eu gostaria de deixar para vocês também, que o pessoal fica me cobrando. Tava me esquecendo, vou mostrar para vocês aqui, ó, a homenagem hoje aqui minha. Grande Fábio, caraca, 1.390 jogos. Peter Shilton, 1.390 jogos, quer dizer, os dois jogadores, né, no caso são goleiros, mas jogadores, que mais atuaram profissionalmente em partidas. Cara, 1.390 jogos, é muito jogo. E o cara ainda está com a idade que está, jogando bem, agarrando bem, enquanto o Fortaleza agora agarrou bem novamente. É um excelente goleiro, torço por ele, eu oro por ele também, que ele é um homem de Deus lá, pode ver das declarações que ele sempre dá, ele sempre fala em Deus, agradecendo a Deus o momento da carreira dele, as oportunidades que Deus deu na vida dele, a família dele também. Então a gente ora por ele, eu oro bastante pelo Fábio também, gosto muito dele. Comprei essa camisa aqui em homenagem a ele. Fábio, que Deus te abençoe, para você e sua família aí. E meus parabéns aí, 1.390 jogos, já bateu o recorde junto lá com o Peter Shilton. Agora, terça-feira, 1.391, se Deus quiser. E mais jogos aí, né? Que ele tem um contrato
pouco até mais à frente, aí um pouquinho, não sei se ele vai querer parar mais à frente, se ele vai querer continuar. Espero que Deus dando saúde a ele, sabedoria, ele saiba fazer a melhor escolha para a carreira dele, que já é uma carreira vitoriosa. Tá bom, Fábio? Que Deus te abençoe aí. Gostaria de mandar um abraço para a galera também, que é Costa e Silva. Rapaz, cara, essa semana ele mandou um WhatsApp para mim, lembrou do meu sobrenome. Eu falei, caramba, eu tinha 17 para 18 anos quando eu conheci Costa e Silva. Grande Costa e Silva, um abraço aí, cara, fica com Deus. Prazer em estar falando contigo novamente. José Ricardo, lá de Pipa, Rio Grande do Norte. Ricardo, Deus te abençoe aí, cara. Tudo de bom aí. Forte abraço, saudade do irmão aí. Diogo de Brasília, Dioganfio. Um abraço aí, Diogo. Um abraço também do Carmo, lá de Criciúma. Do Carmo, fica com Deus aí, cara. Um abração aí, tudo de bom. Um abraço também pro Rogério, lá de São Paulo. Rogério, de vez em quando a gente se fala pelo telefone aí, um abraço, cara. Fica com Deus aí. E Zedequias, lá de Brasília, grande Zedeca, para quem tem mais intimidade, né? Grande Zedeca, forte abraço aí, cara, ficar com Deus também, tudo de bom. E para todos aí, uma excelente semana para vocês aí que se inicia, que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, tamo junto. Não esqueça do seu like aí e seu comentário, tá bom? Forte abraço.